Alô, estimados, estamos de volta para o nosso curso Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa. Estamos já na quarta aula, que tem o título O Autoconhecimento a partir de um filósofo chamado Sócrates. Algumas ideias essenciais desse pensador para a gente poder viver melhor, viver bem e viver mais feliz. Então, lembrando que essas aulas, na verdade, estão mostrando a chave do castelo. Sempre vamos apontando literaturas, apontando o caminho para que cada um de vocês possa aprofundar cada assunto filosófico que nós estamos tratando aqui. Como o tempo é bastante curto, nós não temos tempo para aprofundar as temáticas, né? Mas vocês já perceberam que vão anotando alguns temas importantes para a gente aprofundar, né? A aula passada nós trabalhamos sobre a filosofia, aula 3 sobre a filosofia, a contribuição. E, na verdade, o que é preciso para estudar filosofia? Na verdade, nós precisamos, uma palavrinha muito legal que eu gosto, ter ânimo. Ânimo vem de alma, né? Então, nós temos que nos animar a ler, nos animar a aprofundar. Eu sei que nosso tempo é curto, de tempo de leitura, mas se nós dedicar um pouquinho menos de tempo para as redes sociais e dedicar um pouquinho mais de tempo para a leitura, a gente vai aprofundar mais. Infelizmente, a sociedade que a gente vive hoje tem pessoas graduadas, especialistas com mestrado e até doutorado em rede social. As pessoas, a única fonte de informação advém do Facebook. Então, não é por aí. Nós precisamos pegar um livro, precisamos pegar autores e nos debruçar lenta, gradativamente sobre obras, não apenas através de redes sociais. Precisamos ter, outra palavra que eu gosto muito, entusiasmo. A palavra do latim, inteus, pessoa que tem entusiasmo, tem Deus vibrando dentro dela mesma, né? Dentro do próprio ser. Ou como diz um comentador chamado Garcia Morente, para estudar filosofia é preciso puerilizar-se. Da onde vem essa palavra pueril? Pueril vem de adolescência, vem de puberdade, do latim puerilis. Significa o quê? Precisamos nos infantilizar, precisamos nos transformar menino, menina, para poder perguntar. Porque a criança, tudo é novidade, porque a criança, tudo é pergunta. Então precisamos muitas vezes, para quê? O porquê? Por que mãe? Por que pai? A palavra porquê faz parte da nossa índole filosófica. Para isso, é preciso se munirmos sempre do questionamento e da admiração, nos admirar e ter sempre esse sentimento de uma curiosidade insaciável do ser humano. O ser humano, assim como a criança, tem sempre essa curiosidade, que não entende ainda nada e para que tudo é um problema, também para nós. Sempre nos colocando como questionadores da sociedade. Onde todos passam e nada percebem como normalidade, o filósofo é capaz de se admirar. A admiração, portanto, para fechar o argumento da aula passada da filosofia, é a essência da filosofia. Admiração, espanto, perplexidade. Perfeito? Fechamos então o argumento ainda da aula 3, sobre a importância da filosofia, e agora vamos adentrar nesse filósofo lindo, maravilhoso, considerado um dos homens mais sábios da antiguidade, chamado Sócrates. Bom, primeira dúvida, as pessoas perguntam, Sócrates existiu historicamente ou não? Participamos da ideia, vamos concordar que ele existiu historicamente. Outros dizem, o Sócrates pode ter sido a síntese de uma escola filosófica antiga que foi designada a um pensador. Tudo bem, mas para nós
Há um reconhecimento histórico que Sócrates existiu como pessoa. Dizem que viveu em Atenas no ano 469, ainda antes de Cristo, no século V, no século IV. Considerado um homem de natureza não tão benevolente, a natureza física dele, dizem que era um homem baixo, o nariz bastante achatado, mas ele tinha, não era lindo, mas ele tinha capacidade de encantar os seus discípulos pela sua sabedoria. Um dos homens mais sábios da antiguidade. Ele era, na verdade, filho de uma mãe parteira e de um pai escultor, que, na verdade, ele imbuiu a profissão da mãe e a profissão do pai para a sua própria carreira filosófica. Da mãe, como parteira de crianças, ele imbuiu o partejar, o ser parteiro, na verdade, não de crianças, mas ser parteiro de ideias, de conhecimento. E ele sempre fazia perguntas, questionamentos que levavam as pessoas a se questionarem, a pensar. Ele ia conduzindo através dos questionamentos. Da sua mãe, parteiro das ideias. Do seu pai, o que era um oleiro, a teoria das formas ideais, na qual depois o Platão também se guiou pela questão das ideias, das formas ideais, do bem, da justiça, do amor. Perfeito? Então, serviu o exército, dizem, ele lutou na guerra entre gregos, ali, entre atenienses e espartanos, na guerra do Peloponeso, e muitas vezes ele tinha o hábito durante o dia de se retirar para refletir, de se ausentar do mundo social, do convívio, mas ele se retirava para o mundo individual da reflexão, da meditação. É um exemplo para nós também hoje. Nós precisamos conviver em sociedade, a gente adora, entre os amigos, entre os familiares, nós precisamos, na verdade. Nós somos seres gregários, somos seres sociais, mas por que não dizer também, nós precisamos do recolhimento, precisamos do silêncio interior para poder bem viver com os outros, nós precisamos olhar muitas vezes para dentro de nós mesmos. Ele tinha um grande senso de humor, tinha graça, tinha carisma, mas também misturava uma porção de seriedade com uma porção de alegria. Diz que ele era muito irônico, muito alegre e contestava. Dizem que ele era uma mosca, essa que nós chamamos, essa mosca do campo, né? Nós chamamos de que ainda de mutuca, né? Aquela mosca que pica os animais e incomoda. Ele tinha esse apelido, essa mosca que incomoda pelo picar, pelo questionar, né? Então ele era uma pessoa muito sábia, crítico também da democracia ateniense, porque a democracia grega, quando ele existe, quando ele está vivendo, já está bastante em crise. Então ele é um pouco crítico a esses valores democráticos. Casou-se, diz a história, com a esposa Xantipa, uma mulher retratada historicamente como um gênio bastante forte, irascível, muito intempestiva, e diz que uma vez o Sócrates estava chegando em casa e a sua mulher cobrando dele, onde você estava, que isso são horas de chegar, e a mulher dele perdeu a paciência e pegou uma bacia d'água e atirou na cabeça do Sócrates. E ele olhou espantoso e filosofou assim, bom, depois do relâmpago, a trovoada, veio a chuva. Aí ele retornou para o debate público com os seus discípulos, né? Então, perguntaram dele, mas como é que tu consegues dialogar e conviver com a Xantippe? Ele diz assim, eu convivendo com a minha esposa, aprendo a adaptar-me com todas as pessoas do mundo. Então, uma forma muito interessante. Ele era totalmente desprendido das questões materiais, vivia uma vida muito simples, muito frugal. Dizem que uma vez ele estava andando na Ágora, que era o espaço público do mercado, e tinha como que nós fôssemos hoje num shopping center ou numa exposição de feiras agropecuárias. Ele cunhou uma frase muito legal, disse assim,
De tantas coisas que aqui existe, eu não preciso de nada. Então, muitas vezes nós estamos até naquela ansiedade de trabalhar mais, para consumir mais, para viajar mais, e ele prega exatamente o contrário, né? Muitas vezes nós não precisamos desses subterfúgios materiais para poder viver de uma forma bem, vida simples, uma vida desprendida. Contra o consumo, na verdade, desenfreado que nós estamos vivendo hoje. Dizer que objetos de prata e mantos de púrpura são úteis a atores trágicos, mas não para vivermos. Então, para aqueles que representam a moda, os consumos, o carro, a casa, esses servem. Para nós que precisamos apenas para viver, nós não precisamos de tudo isso. Apesar da sua aparência de uma certa forma não tão aprazível, feia, ele encantou, e encantou de uma forma apaixonada Alcibiades, que era um jovem guerreiro que se apaixonou fisicamente pela imagem de Sócrates, mas de uma certa forma, por questões éticas, deixa o Sócrates, não teve nenhum tipo de envolvimento físico com o seu discípulo, apenas de uma forma de uma grande amizade que Alcibiades teve com Sócrates. Outro ponto importante a discutir em Sócrates é a sua ética, e uma frase que vocês podem anotar, que ela vale muito a pena, foi dita ou é atribuída a Sócrates. Ele diz assim: uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. Na verdade, o que seria uma vida examinada? Significa uma vida refletida, uma vida pensada filosoficamente, porque diz ele que é do aperfeiçoamento filosófico da alma que nascem todas as riquezas, que nasce o homem bom, que o Estado, a política precisa. E o homem só comete o mal por ignorância, por não saber e não conhecer. Ninguém escolheria o mal de Sócrates sabendo o que é o bem. Muitas vezes, então, nós cometemos atos, muitas vezes, errados por desconhecer o que é o bem. Como viver corretamente? E ele levou a sério essa coerência, e aqui é muito legal, a coerência em pensar filosoficamente e viver filosoficamente. Isso que Pierre Hadot nos ensina, esse comentador francês. Os antigos, Platão, Sócrates, Aristóteles, esses pensadores, eles não é que só pensavam filosoficamente, mas eles tinham uma coerência também de viver uma vida filosoficamente desprendida. E nós hoje na modernidade, na pós-modernidade, nós somos menos filósofos, mas seríamos assim mais professores de filosofia propriamente ditos do que propriamente filósofos. Filósofos são aquelas pessoas que têm uma coerência do seu pensar e do seu agir. Muitas vezes, hoje em dia, professores de filosofia, mas não filósofos, diz Henri David Thoreau. Ele diz: interessava-se por questões morais, o que é a coragem, o que é a virtude, o que é amor, e diz que a única coisa que importa é viver de forma honesta, sem cometer injustiças, nem mesmo em retribuição a uma injustiça recebida. Já pensou? A gente receber uma injustiça de alguém, a gente não retribuir, porque diz ele, fazer o mal prejudica mais que faz do que aquele que é atingido pelo mal. Aquele que faz o mal, muitas vezes, é atingido mais do que aquele propriamente que é atribuído. Então, é preciso, de uma certa forma, dar a outra face. Então, como conhecemos Sócrates? Conhecemos Sócrates através de Platão. É interessante dizer que Sócrates ele teria dificuldade de ser um professor universitário nos nossos dias, porque ele não teria, primeiramente, escrito nada. Tudo que sabemos de Sócrates advém dos seus discípulos, principalmente Platão, Aristóteles, Xenofontes, porque
não teria currículo Lattes. Então, conhecemos Sócrates pelos seus discípulos, não fundou nenhuma escola filosófica, e Aristófanes também, inclusive, que escreveu aquela obra As Nuvens, que dizia que Sócrates era um cara que estava sempre no mundo da lua. Então, tudo que conhecemos de Sócrates advém dos seus discípulos. Então, encerramos a parte número 1 dessa aula, número 4, na verdade, sobre Sócrates, e convido vocês a, na parte 2, desenvolver um pouquinho mais as ideias do nosso grande pensador chamado Sócrates. Até logo mais!